Fala galera, estamos de volta aqui com mais um review e hoje eu trago um smartphone diferente. É um smartphone que veio diretamente da China, a marca chinesa, ele é o Oukitel U10, mas é um smartphone aí que tem excelentes especificações, compete aí de igual para igual para muitos smartphones de marcas mais famosas. E vamos ver aqui nesse review se realmente vale a pena importar ou não esse chinês que com certeza é um dos melhores smartphones que já passou por aqui. Começando falando um pouco do design do Oukitel 10, ele tem aqui uma construção, um acabamento que é digno de aparelhos bem tops de linha. Primeiro que ele é construído em metal. Toda a parte dele aqui é em metal, com essa cor que lembra bastante, né, uma cor dourada do iPhone 6 e do 6 Plus. Você tem aqui a frente dele inteirinha de vidro, um vidro bem bonito, que tem resistência aí, ou não seria resistência o nome, ele é repelente à gordura, então você não vê aquelas pegadas de gorduras que ficam normalmente em alguns celulares. Ela é 2.5D, o que significa que as laterais dela são encurvadas, como acontece com o iPhone 6, então isso facilita aí a pegada do aparelho. E ele tem esse design que é bem bonito, que ele parece uma mistura ali de iPhone com o Galaxy, o S4, né, aqueles que eram mais arredondados, anterior aí à área de metal do S5 para frente. Ele é um aparelho bem fino, tem apenas 7.9 mm de espessura e de tamanho. Ele não é muito grande, embora ele tenha uma tela de 5.5 polegadas, as bordas dele são bem estreitas, tanto em cima como embaixo. Aqui embaixo você tem 3 botões virtuais, que no claro ele não aparece, e são LEDs bem fracos, aparece mais no escuro, mas aqui você tem o voltar, o home e o menu de opções padrão aí do Android. No geral, eu achei um aparelho muito bem construído, não só o fato de ser de metal, mas ele é um aparelho leve, relativamente falando, embora tenha uma bateria até que generosa. E é interessante que ele tem um chassi inteirinho também por dentro, ele é de metal. Então vamos dizer que a construção dele lembra bastante a construção do iPhone 6 e do iPhone 6 Plus. Falando um pouco ali da tela dele, a tela dele é uma tela de 5.5 polegadas com resolução Full HD. Ela tem uma tecnologia chamada OGS, que é um conjunto de 3 camadas aí, que foi desenvolvida pela Sony em parceria com a Sharp, em parceria com a Toshiba, que o resultado é uma tela extremamente brilhante. Se você põe aqui no nível máximo, ela lembra bastante até mesmo telas como a do, por exemplo, a tela as telas de AMOLED da Samsung. E comparando com outras telas do mercado, tanto o preto como o branco dela é bem superior. Por exemplo, eu estou aqui com o Motorola X-Force, Moto X-Force, e vou demonstrar aqui a diferença de branco que tem entre ele e o Oukitel, para vocês terem uma ideia. Aqui notem as duas telas inteirinha branca, que é mais puxado para o amarelo na tela de AMOLED, né, do Moto X-Force, e já no Oukitel é um branco bem mais vivo. Comparando aqui, vocês podem ter essa noção. E a mesma coisa podemos dizer com o preto, não comparando com a AMOLED, já que a AMOLED nesse quesito preto é mais vivo, já que ele desliga a tela que vocês conhecem da tecnologia AMOLED. Ele não é de AMOLED, então não acontece isso, mas no geral é uma das melhores telas que eu já vi. Até olhando assim de ângulo, qualquer ângulo, a tela é bem visível, e até mesmo debaixo da luz é possível enxergar. Então você pode andar aí debaixo do sol, que você não vai ter dificuldade nenhuma de enxergar ou visualizar as informações que estiverem na tela. Falando um pouco do hardware dele, ele tem um processador, um MediaTek MT6753 e uma GPU Mali T220. Ele tem 3 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno. Quanto ao processamento, é um aparelho muito bom. Ele tem o mesmo processador do Xperia C5 Ultra Dual, que é um aparelho que custa aí 3 vezes mais do que ele, mas mesmo assim tem o melhor desempenho, sendo que ele tem 3 GB de memória RAM contra 2 do C5 Dual. Tem apenas 16 GB de armazenamento interno, como podem ver aqui, total de 11, disponível 6.
Mas por outro lado, ele tem um recurso de software bem interessante, que se o usuário for aqui na parte de armazenamento, quando você coloca um cartão SD dele, que ele aceita até 32 GB, automaticamente o usuário pode escolher que o cartão de memória passa a ser a memória principal. Então acaba com o problema de falta de armazenamento na hora de instalar aplicativos. Então voltando lá à parte de hardware, ele tem aqui em média, ele faz 34 mil pontos no AnTuTu. Isso é uma pontuação muito boa, que chega bem perto de alguns smartphones top de linha do ano passado. Então isso é bem legal. Apenas para nós demonstrarmos aqui, vou colocar aqui um jogo, o Dead Trigger 2, para vocês verem que ele não tem problema em executar nenhum tipo de jogo, seja ele qual for. Testamos com o Modern Combat 5, com o novo Need for Speed No Limit, Asphalt 8, Real Racing, todos eles funcionaram perfeitamente aí no... Nota que aqui eu vou mostrar para vocês, em performance ele está no nível máximo de performance, então todos os efeitos estão aí funcionando nele. Dificilmente você vai ver algum lag. Aqui você vê os efeitos como o reflexo na água, as cinzas aí no céu. Então todo o desempenho gráfico dele, ele vai no máximo aqui. Então vocês perceberam aí, né, não precisei rodar mais jogos, que ele consegue executar todos os jogos aí sem problema algum. Quanto ao sistema, ao software dele, ele roda aqui, vamos colocar aqui, tá rodando o Android 0.51, ele já roda o Lollipop ali. Com questão de interface, ele tem apenas essa launcher que vem por cima do Android, que lembra bastante o próprio iOS, como é comum nos smartphones chineses tentar imitar o iOS. Então você não tem aí gaveta de aplicativos, fica tudo na tela aí. Mas é só isso, porque se nós formos nos outros recursos, tanto a multitarefa é do Android puro, widgets, os papéis de parede, etc. também, ele é como se fosse o Android puro. Aqui a barra de notificações é também do Android puro. Para você ter uma ideia, se nós formos aqui, eu vou tirar essa launcher e vou utilizar a launcher do Google Now. Ou seja, pronto, ele ficou aqui como se fosse um Nexus, perfeitamente funcionando como um. Então, isso deixa bem claro que ele tem o Android puro. E com questão de atualizações, ele atualiza via Over the Air, ou seja, via OTA. Inclusive, já foi atualizado semana passada com algumas features do Android. Então, sempre que tiver algum update, o Oukitel vem aí disponibilizando. Mas o que eu achei bem interessante nesse aparelho são todos os recursos que a Oukitel colocou nele de software. Por exemplo, nós temos aqui em System Gestury, nós temos vários gestos que você pode controlar o aparelho, como por exemplo, três dedos na tela. Você tem aqui um print screen, novamente, 3 dedos, tirei uma print screen. Você tem outros modos aqui, se você quiser entrar com 3 modos na câmera, quando o trás estiver ligado. 2 pontos você ajusta ou não o volume. Aqui você ajusta o volume com 2 pontos. E você tem o duplo toque na barra para você desligar a tela. Desligou a tela. E 2 toques na tela, você acorda a tela como se fosse um aparelho da LG. Então é bem legal aí esses recursos de software que ele tem. Um outro interessante que eu achei muito legal, que é o Schedule Power and Off, ou seja, você pode programar o aparelho para ligar e desligar a hora que você quiser. Então ele liga e desliga sozinho. Eu até hoje não tinha visto nenhum Android que fazia isso, só os smartphones mais antigos eram capazes, né, de fazer isso. Então tem outras funções bem interessantes.
Na parte de trás nós temos o leitor biométrico de impressões digital. Eu particularmente não vejo muita necessidade de usar, mas ele, só para nós compararmos, ele é o mesmo sensor utilizado no Honor 8 da Huawei, que é um smartphone bem famoso. Então você tem o leitor de impressões digitais, eu vou configurar ele aqui só para nós testarmos. Aqui você entra com ele, né, só para um código para você cadastrar. Por exemplo, aqui você cadastra 3 impressões digitais. Vamos cadastrar aqui a primeira, só você colocar o dedo. Ele vai, não, vou deletar uma nova. Aqui ele pede para colocar o dedo, vou colocando e ele vai cadastrando aí a nova impressão digital. E aqui você pode utilizar ela, por exemplo, eu vou bloquear a tela e vou desbloquear com ela. Desbloqueou. Não vou dizer que é perfeito como é o iPhone 6 ou o próprio Galaxy S, o Galaxy S Note, o Edge, não chega a ser igual. Mas para quem quer uma segurança maior, é interessante. Eu particularmente não uso, mas é um recurso muito bem aplicado, é interessante aqui. E não devemos esquecer, com a chegada do Android 6.0 Marshmallow, a nova API do Google para o leitor de impressões digitais vai trazer mais filtros e mais possibilidades aí para ele. Agora, falando um pouco da câmera dele, ele tem uma câmera de 13 megapixels e o sensor utilizado nele é o sensor ISOCELL da Samsung, que foi no caso o mesmo utilizado no Galaxy S4. Mas as fotos ficam até melhor que o Galaxy S4, que eu já dei uma comparada, eu acho que devido ao software. O software da câmera é um software que tem bastante opções aqui na tela. Você tem aqui como algumas opções de HDR, embelezamento, vamos por aqui. Controles manuais, você pode controlar a exposição e só o controle do branco e o ISO, não é muita coisa. Ele grava vídeos em Full HD com redução de ruído. Elas são bem interessantes aqui. Deixa eu colocar algumas fotos aqui. Aqui uma foto tirada no cair do anoitecer aqui. Você tem aqui um macro, ele faz um macro muito bem feito. Ele tem um controle de exposição muito legal e tem aí boas fotos. A câmera frontal é de 5 megapixels e tira selfies aí satisfatórias, né, para quem gosta aí. Então, pessoal, esse aqui é justamente o Oukitel 10. Mas, André, como que eu posso comprar esse aparelho? Esse aparelho não é vendido no Brasil, obviamente. Lembrando que ele também não é autorizado pela Anatel para ser comercializado no Brasil. Mas ele é vendido só em algumas lojas chinesas. No meu caso, o meu foi comprado na GearBest, é uma loja totalmente confiável. Eles entregam no prazo, pode confiar que chega certinho. E o meu demorou mais ou menos um mês para chegar. Ele está sendo vendido atualmente a $160, contando os impostos aí, se dependendo da sorte com a receita, vamos por aí na média de R$800 ele vai chegar no Brasil. Por R$800 é melhor que muitos aparelhos que tem no mercado hoje. Aqui embaixo na descrição tem um link que a GearBest é nossa parceira no blog e você pode comprar diretamente aqui pro link que tem direto lá para a GearBest. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, dê um like aqui embaixo, assine o nosso canal que sempre estaremos com novos vídeos aí para vocês.